E no duelo dos 6 pontos ali, valendo a oportunidade de se manter no G4, o Criciúma se deu melhor. Jogando em casa, venceu o Vila Nova, que teve a oportunidade de arrancar aquele pontinho, né, suado ali no finalzinho do jogo, mas a oportunidade ficou nas mãos do goleiro Gustavo do Criciúma. Vamos falar sobre esse jogo agora. Fala aí, seus torcedores que estão brigando ali na parte de cima da tabela. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos lançamentos. Marca o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, mais do que já tivemos, vamos falar do jogo. Antes de começar, já quero até me desculpar aqui com vocês por esse vídeo estar saindo um pouco depois, né, do que normalmente eu solto. Geralmente eu solto logo depois do jogo, 1 horinha, 2 horinhas depois do jogo eu já solto o vídeo. Tô soltando no dia seguinte porque ontem, no horário do jogo do Vila, eu estava acompanhando também as emoções do jogo do Corinthians contra Estudiantes pela Copa Sul-Americana. Eu tava participando da transmissão como comentarista. E aí eu tive que assistir os 2 jogos ao mesmo tempo ali, né? E aí eu só consegui gravar agora pra vocês, no dia seguinte. Mas eu quero trazer pra vocês a análise, então eu já vou trazer tudo que rolou nesse jogo. E assim, um jogo de 6 pontos... um jogo que valeria essa permanência dentro do G4 nessa rodada, mas independente do resultado, galera, não seria um jogo onde seria terra arrasada para quem perdesse, tá? O Criciúma jogando em casa tinha a seu favor a torcida, né, que empurraria o time. Jogando em casa geralmente tem a obrigação, né, de conseguir o resultado, então teria uma pressão maior. E o Vila Nova jogando fora de casa, vindo de 2 vitórias por 2-0, um técnico novo com 3 jogos e nenhuma derrota até então, tinha também ali um ingrediente legal para essa disputa. E aí o Vila Nova veio com uma escalação, foi o seguinte: o Denis Júnior no gol, na zaga tivemos ali... entrando no lugar do Donato, que está suspenso, entrou o Marcondes, né, para fazer a posição junto com o Doma. Só que o Marcondes, no comecinho do jogo, logo no começo, nos primeiros minutos, ele sentiu uma contusão, foi substituído pelo Iago. Então entrou o Marcondes, depois ficou o Iago, né, e o Doma na zaga. Nas laterais entraram o Léo Duarte e o Marquinhos Pedroso. E aí você, torcedor do Vila, se você tiver essa informação, coloca aqui pra mim nos comentários. Por que não jogou o Rodrigo Gelado? Ele sentiu alguma coisa antes de começar o jogo? Teve alguma contusão ali? Suspenso, pelo que eu saiba, ele não estava. Ele não estava suspenso com cartão amarelo, pelo menos pelo que eu entendi, pelo que eu vi, né, antes do jogo. Mas deixa aqui nos comentários o motivo dele não ter jogado, tá? Mas o técnico Marquinhos Santos não entrou com o Rodrigo Gelado, entrou com o Marquinhos Pedroso. No meio, Igor Henrique Lourenço e Ralf. E na frente o Caio Dantas, o Guilherme Parede e o Henrique Almeida, né? Ainda entrando como titular no lugar do Neto Pessoa, que não vinha em boa fase, e agora o Henrique Almeida assumiu essa posição. E o primeiro tempo foi muito equilibrado, né? As equipes tiveram poucas oportunidades, um jogo muito mais travado no meio de campo, poucas chegadas de ambos os lados, a maior parte com tentativas de chute de fora da área. Assim, jogo de 2 equipes com uma boa defesa, né? Com boas defesas que conseguiam anular bem os ataques adversários. Então ficou aquele jogo bem truncado no meio. E a individualidade faz a diferença nesse tipo de partida, né? E foi o que a gente viu no primeiro tempo. O único lance assim mais perigoso, que de fato foi o gol do Criciúma, foi graças a uma individualidade, num excelente domínio de bola do nosso queridíssimo Felipe Viseu, né, que já inclusive jogou aqui no Atlético, mas saiu para ir pro Criciúma. E lá vem fazendo um bom futebol, né, nessa Série B. Vem jogando bem e fez o gol, depois de um domínio, tirou ali, cortou a marcação, chutou entre as pernas de todo mundo, passou embaixo da perna do zagueiro, embaixo das pernas do goleiro e fez o gol. Se não me engano, eu não vi se foi embaixo das pernas do goleiro, mas passou por baixo das pernas do zagueiro. E aí a gente viu que o que aconteceu ali foi basicamente o que acontece quando você tem uma substituição de zaga muito inesperada. O Iago, ele entrou relativamente frio na partida, então ele estava um pouco lento na marcação, né, chegando um pouco atrasado ali. E aí você vê que naquele momento a marcação do Vila Nova ficou muito frouxa em cima do Felipe Viseu. A partir do momento que ele dominou a bola, ele tirou toda a marcação, né? E ele conseguiu fazer o gol, muito mérito do Felipe Viseu, tá? Nem vou dizer que foi uma falha da defesa, não foi. Foi de fato mérito da jogada do Felipe Viseu, que fez uma excelente jogada ali. E aí o Criciúma abriu o placar
E mesmo assim, não era um time que chegava com tanto perigo na frente. E o próprio Vila Nova também não levava tanto perigo assim. As equipes ficaram bastante equilibradas e foram para o intervalo com esse placar. No segundo tempo, aí a coisa mudou de figura. Entrou, por exemplo, o Naninho, né? Entrou na vaga ali do... se não me engano foi do Lourenço que ele entrou, ou do Igor Henrique. E aí o jogo teve uma outra dinâmica. O segundo tempo foi bem melhor, o Vila Nova jogou bem mais, na minha opinião, tá? Teve o controle das ações, o Criciúma tentava sair nos contra-ataques em alguns momentos, mas quem dominava o jogo naquele momento, no segundo tempo, era o Vila Nova, tá? Só que o jogo ficou muito pegado, muitas faltas, muitas faltinhas, o juiz parando o jogo toda hora. E quando o Vila tinha a oportunidade de imprimir o contra-ataque, ele não conseguia chegar a finalizar a jogada, né? Isso aconteceu no primeiro tempo também, né? O Vila Nova conseguia até fazer algumas jogadas ali dentro do seu campo ofensivo, mas não finalizava a gol, não conseguia a finalização, méritos da defesa do Criciúma. Assim como o próprio Criciúma também não conseguia a finalização por méritos da defesa do Vila. Então ficou um jogo muito equilibrado e o Vila tendo algumas oportunidades aqui e ali, teve uma claríssima, né, numa bola que ficou ali pererecando dentro da área, num bate-rebate, conseguiu a cabeçada na direção do gol e o zagueiro do Criciúma conseguiu tirar ali, né, em cima da linha. Então foi uma chance muito boa, mas a principal foram nos acréscimos. Eu já tinha até falado para um amigo aqui do YouTube que se o Criciúma fizesse o gol no primeiro tempo, eu acreditaria na possibilidade do Vila reagir, né? Porque é uma característica que o Vila tem, é um time bastante reativo depois que leva gol. Normalmente ele busca o resultado, né? Pelo menos foi isso durante toda a temporada. Teve um jogo aqui e ali que não conseguiu isso, mas a maior parte do tempo o Vila tem essa possibilidade, né, de correr atrás do resultado. E aí, o Vila tem um pênalti aos 52 minutos do segundo tempo. Pênalti esse que daria uma pontuação assim que seria justa, tá? Dado o jogo e a forma como as equipes se postaram. O resultado de empate talvez fosse mais justo, né, pro jogo em si. Só que aí foi pra cobrança o Guilherme Parede com uma certa paradinha, né? Enfim, e aí o Gustavo, goleiro do Criciúma, fez uma defesaça, tá? Tudo bem que o pênalti não foi muito lá bem batido, né? Foi um pênalti meio lento, não totalmente no canto, mas foi um pênalti ok, tá? Não foi ruim, só que o goleiro foi muito melhor. O Gustavo foi na bola, defendeu e evitou a derrota do Criciúma, tá? O Gustavo, inclusive, deve ser responsabilizado positivamente pela vitória do Criciúma. Foi muito dele, passou muito por ele esse resultado. Principalmente, óbvio, pela defesa do pênalti. Não crucificaria o Guilherme Parede por isso. Perder pênalti faz parte, tá? Era um pênalti decisivo, importantíssimo, valeria muito para a permanência do Vila ali, né, na parte de cima da tabela ainda, coisa que ele ainda está, beleza? Mas perdeu, né? Fazer o quê? Um resultado muito ruim, assim, do ponto de vista psicológico, vamos dizer assim, né? Porque o Vila teve a chance de conseguir um bom resultado fora de casa, que seria um empate, seria um ótimo resultado, né? Mas também não fez um jogo ruim, beleza? Foi um jogo equilibrado entre as equipes. E aí acabou saindo com essa derrota. Criciúma mantém-se no G4 e aí pontua, né? Leva seus 3 pontinhos. O Vila cai para 6º colocado. Mas a diferença ainda é pequena, tá? Entre as equipes. E não é terra arrasada. O Vila precisa reerguer-se, porque agora vai ter uma sequência de 3 jogos com equipes que estão na parte de baixo da tabela. CRB, Ituano, né, Ponte Preta. Então é a oportunidade do Vila de recuperar esses pontos perdidos, que perdeu contra uma equipe que está postulando lá em cima. Então é uma coisa até relativamente normal e até esperado, tá? Porque o Criciúma estava jogando em casa, com apoio da sua torcida, e nada mais é do que o mérito da equipe de buscar o resultado em casa, né? Coisa que, obviamente, eles procurariam. Agora vão ter jogos interessantes para o Vila recuperar essa pontuação e manter-se ali na parte de cima brigando. Só vai ter que esperar um pouquinho, né? Para ver como é que vai ser o desenrolar dessa 25ª rodada do Brasileirão Série B. Essa foi a minha análise. Se você curtiu, deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho para acompanhar os próximos vídeos. A gente vai se ver nesses próximos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do torcedor atleticano.